Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam todos bem. Aqui é a professora Marília, de matemática. Eu vou fazer esse vídeo para explicar para vocês a atividade das próximos 15 dias, tá? Então, essa é a nossa atividade de matemática, nossa terceira atividade. Ela equivale a 8 períodos de aula, ou seja, porque é para 15 dias. Então, eu dividi em duas partes. Cada parte corresponde à aula da semana, que são 4 períodos, que é o que a gente tinha por semana. Então, o que vocês têm que fazer? Ler atentamente as informações, copiar e resolver em seu caderno. É importante que resolva as atividades, apresentando os cálculos desenvolvidos. Sem os cálculos não serão aceitas. Pode usar a calculadora, mas para verificar o cálculo realizado. Ao enviar as atividades, tire fotos em que elas fiquem visíveis. E lembrem-se de tirar as dúvidas no turno da manhã, conforme o nosso horário de aula, porque se vocês até podem estar me enviando alguma mensagem à tarde ou à noite, só que como aí eu estarei em outras atividades, eu posso demorar mais para responder. Então, o que vocês vão fazer nessa atividade? É importante que vocês sempre leiam isso, que é o que vai estar descrevendo o que tem que fazer. Copiar o conteúdo e as questões no caderno. É importante que vocês copiem para manterem, né, a prática da escrita. E resolver as questões no caderno. Apresentar os cálculos realizados quando for necessário calcular. Então, sempre que tiver algum cálculo, que vocês façam na própria atividade para me mandar nas fotos. Copiar a caneta e responder a lápis. E enviar boas fotos das questões resolvidas. Isso aqui é importante. Se não tiver os cálculos, vai ser considerada como não entregue a atividade, tá? Então, primeira parte da nossa aula, é a nossa aula da primeira semana, que seria amanhã. Como eu estou gravando esse vídeo na segunda, né? Seria dia 23, terça, e 26, sexta. Então, nós vamos começar com uma aula de revisão sobre o sistema de numeração. Então, primeiro, eu questiono se vocês conhecem a história dos números. Por quê? Porque o nosso sistema de numeração, ele é baseado em toda uma história por trás, né? Tipo, que eles foram surgindo, assim, os números no dia a dia, e aí alguns estudiosos foram implementando e chegaram ao nosso sistema de numeração. Mas antes disso, teve várias outras formas que eles utilizavam. Então, os números, eles são essenciais no nosso dia a dia. Eles aparecem no nosso calendário, no relógio, nas medidas de roupas, calçados, no dinheiro, no celular e em muitos outros momentos do nosso cotidiano. Mas, para chegarmos até aqui, foram necessários muitos séculos de descobertas e aperfeiçoamentos da escrita dos números. Então, ele tem alguns exemplos que os povos antigos utilizavam para registrar quantidades. Então, eles utilizavam marcas em osso, né? Eles iam marcando para contar alguma quantidade. Nós em corda, marcas em madeira, lascas de pedras, pedrinhas e gravetos. São isso que eles utilizavam para representar as quantidades. Então, há milhares de anos, o ser humano realizava as contagens em pequenas quantidades. Como ainda não existiam símbolos, eles utilizavam os dedos da mão, pedrinhas, e registravam as quantidades com os usos dos objetos acima. Com o passar do tempo, os objetos não foram mais suficientes para registrar as quantidades. Então, surgiu a necessidade da criação de símbolos, que é por isso que nós temos hoje nosso sistema de numeração decimal, que é utilizado aqui no Brasil em grande parte dos países. Então, ele foi pensado justamente para poder registrar grandes quantidades, né? Pensem, se não existissem os números, como que a gente iria registrar a hora, um grande saldo bancário? Agora, né, os grandes casos que nós estamos tendo de Covid, como que seria registrar tudo isso sem os números, que são os símbolos, né? Então, o nosso sistema de numeração decimal, ele é um conjunto de símbolos e regras que permitem representar números. Então, ele é chamado de sistema de numeração decimal ou sistema de numeração indo-árabico. Por quê? Porque por volta do século V, os hindus que habitavam as terras às margens do rio Indo, foi eles que criaram esse sistema e foi aperfeiçoado pelos árabes, tá? E divulgado também. Então, ficou também chamado
de sistema de numeração indo-arábico. Principais características desse sistema. Usamos apenas 10 símbolos para representar qualquer número. Então, esses são os símbolos utilizados, que é o que eu falei para vocês na nossa última aula. Eles são os nossos algarismos, ou também dígitos. Então, com eles a gente representa os números. Então, existem somente esses 10 e números infinitos. Então, agrupamos de 10 em 10 para facilitar a contagem, ou seja, o número 15 ele é formado por 10 mais que... é 10 mais 5. Ou seja, uma dezena e 5 unidades. Então, quando chegou em 10 unidades, já vira dezena. Por isso que ele é de 10 em 10. A posição dos símbolos em um número é muito importante, porque ele é um sistema posicional. Então, se 15, né? Aqui, o 5 ocupando essa posição, ele é 5 unidades. Se eu escrever 51, aqui ele vai ser 5 dezenas. Então, muda o valor dele. Então, por exemplo, 25 e 52 são diferentes, mas são formados pelos mesmos algarismos. Então, possuem o mesmo algarismo, mas são diferentes. Por quê? Porque o valor posicional deles é que define o valor dele. O 2, então, quando ele está na casa das dezenas, ele representa 20 unidades. E o 5, na casa das unidades, 5 unidades. Quando a gente muda isso, o 2 acaba se tornando 2 unidades e o 5, 50 unidades. Então, isso quer dizer que é um valor posicional, porque muda, né, o valor do número conforme a posição que ele ocupa. Então, aqui já tem uns exercícios sobre isso, que vocês vão identificar qual o valor posicional do algarismo 6 em cada número. Então, vocês vão olhar que o 6 está usando, o 6 aqui está em que posição? De 6 unidades, 60 ou 600 unidades. E vão escrever aqui do lado. Na 2, em qual dos números o algarismo 8 tem maior valor posicional? Então, essas vocês vão marcar. Então, aqui, ó, 1, 2, não tem cálculo. Na 3, escreva o que se pede. Um número natural que tenha 4 algarismos distintos, no qual apareça o algarismo 5 com valor posicional 500. Então, um número de 4 algarismos distintos e que o 5 tenha um valor de 500. Letra B, o maior número natural de 3 dígitos. Qual é o maior número que a gente pode escrever de 3 dígitos? 1, 2, 3 dígitos. O maior número natural de 3 algarismos distintos, então 3 algarismos diferentes, em que a soma dos algarismos seja 5. Então, vocês vão identificar que números que eu somo e dá 5. E com eles, como que eu posso formar o maior número? Então, vou só ajudar vocês aqui a pensar. Por exemplo, 2 mais 3 dá 5, né? Quem mais que eu somo dá 5? 4 mais 1 dá 5. Então, pensando nesses números, qual é o maior que eu posso escrever? Depois, ordens e classes. A leitura e a escrita de um número se dão da direita pela esquerda e é separada por grupos de 3 algarismos. Cada um desses grupos é uma classe. E a posição que eles ocupam recebe o nome de ordem. Então, por exemplo, aqui a gente tem as classes das unidades, que são as unidades, as centenas, as dezenas e as centenas. Aqui depois a gente tem as classes dos milhares, que é as unidades de milhar, as dezenas de milhar, as centenas de milhar. Depois as classes dos milhões, unidade de milhão, 1 milhão, dezenas de milhão, 10 milhões, centenas de milhão, 100 milhões. Depois as classes dos milhões. Então, as unidades de bilhão, dezenas de bilhão, centenas de bilhão. E por último a classe dos trilhões. E cada um deles tem as ordens. Então, aqui vai até os trilhões, mas a gente sabe que os números vão até mais que isso. Então, é só um exemplo. Então, a gente conta as ordens da direita para a esquerda, tá? Então, as unidades são a primeira ordem, a dezena, a segunda, a centena, a terceira, e assim por diante. Então, o número 8.515.760, ele tem 3 classes.
a classe das unidades, a classe dos milhares e aqui a classe dos milhões. E quantas ordens? Tem 7 ordens. Então, a primeira ordem é das unidades, a segunda das dezenas, a terceira da centena e assim por diante. E aqui, então, as classes. Exercícios. Observe o número 23.847.651. Responda. Quantas classes esse número tem? Quantas ordens? Quantos algarismos diferentes? Qual algarismo ocupa a quinta ordem? E qual é o nome da segunda classe? Então, olhando aqui para a tabelinha, vocês vão conseguir responder essas perguntas. Número 5. Escreva no caderno o número natural formado pelas ordens escritas e como se lê cada um. Então, vocês vão escrever o número formado por essas ordens e como que lê cada um. Número 6. Se trocarmos de posição os algarismos 4 e 9 no número 14.392, qual mudança ocorre com a ordem de cada um deles e com o valor posicional? Então, se eu trocar o 4 pelo 9, né? Qual que vai ser uma mudança, né, de valor e de ordem entre eles? E a 7. Pesquise em quantos habitantes há aproximadamente no estado e no município que vocês moram. Em seguida, registrem esses números no caderno e identifiquem as ordens e as classes de cada um. Então, vocês vão pesquisar aqui em Soledade tem quantos habitantes e no Rio Grande do Sul. E como que fica, né, esse número? Quantas ordens, quantas classes eles têm? Segunda parte da nossa aula é a aula da segunda semana, então dos dias 29 do 3 e 2 de abril. Então, continuamos a nossa revisão. Agora, nós vamos falar dos números naturais, que é um conjunto numérico. Então, esse ano a gente vai estudar os inteiros e os racionais. Os naturais, então, eles são só os inteiros positivos. O que quer dizer inteiro? São números que não têm vírgula, né? Não são decimais, e são números que não são frações, são só inteiros, como o 0, o 1, o 7, o 10, o 20, são números inteiros, sem vírgula, sem fração. Então, todo número natural tem um sucessor, ou seja, um número que vem depois dele, e a sua sequência é infinita, porque a gente pode contar os números infinitamente. Então, depois a gente tem a reta numerada. A gente estabelece sempre uma origem, né, que vai começar no 0, e uma unidade. Então, aqui a gente está contando de uma em uma unidade. Eu posso fazer uma reta de 2 em 2 unidades, aqui é de uma em uma. E cada número natural, ele é identificado por um ponto na reta. Então, aqui o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, né? Cada pontinho está identificando um número. Operações com números naturais. Então, a adição de números naturais. As operações de números naturais são adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Então, para relembrar elas, a gente vai resolver algumas operações. Então, primeiro exercício. Caio tem uma lanchonete próxima ao Parque Central da cidade. Nos meses do início do verão, o movimento do parque aumenta e a venda de lanches também costuma aumentar. Veja na tabela o balanço do que ele vendeu nesses meses. Então, em dezembro, ele vendeu 315 cachorro-quentes e 468 hambúrgueres. E assim vocês vão lendo o resto da tabela. Aí a letra A. Quantos cachorro-quentes foram vendidos nesses meses? Então, só os cachorro-quentes. Quantos foram vendidos? Então, vocês vão somar os valores para ver quantos foram vendidos. Quantos hambúrgueres foram vendidos? Então, vamos ver quantos hambúrgueres foram vendidos. E quantos lanches, né, foram vendidos ao todos, ou seja, cachorro-quentes e hambúrgueres? E em qual mês foi vendido mais, né? Qual foi vendido menos, né? Foi o menor mês de vendas. Número 2. Lucas tinha R$385 depositados na conta bancária. Ele retirou 145. Dessa quantia, separou 87 para o pagamento de uma prestação em uma loja de roupas. Sabendo disso, respondam. Quanto restou na conta bancária se ele tinha 385 e retirou 145? E quanto ainda ficou com Lucas depois que ele pagou essa prestação? Agora, o preço de 3 maçãs na banca de Alfredo
é R$5. Então, se comprar 3 maçãs, R$5. 6 maçãs é 10, né? Então, a maçã tá realmente muito cara, né, pessoal? Então, utilizando esses valores, responda. Qual é o preço de 12 maçãs? Então, se comprar 12, quanto vai pagar? Se comprar 30, quanto vai pagar? E com R$35, quantas maçãs é possível comprar? E 60 é o preço de quantas maçãs? Então, com essas informações, vocês vão responder essas perguntas. Agora, observe o exemplo para auxiliar na resolução da questão 4. Então, aqui é só os termos de uma divisão: o dividendo, o divisor, o quociente, que é o resultado da divisão, e o resto, que é o que sobra. Então, vocês vão efetuar essas divisões aqui abaixo e identificar o quociente Q e o resto R em cada uma, ou seja, nenhuma delas vai dar exata, e vai ter um resto e um quociente. A próxima. Então, aqui para auxiliar na próxima. Todo número natural elevado a expoente 1 vai ter como resultado o próprio número. Então, 15 na 1 vai dar 15, o próprio número. E todo número elevado a expoente 0 vai dar 1. Então, se eu tiver 1564 elevado a expoente 0, vai dar 1. Sempre qualquer número elevado a expoente 0 vai ter como resultado o número 1. Então, observe o exemplo e calcule o valor de cada potência. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. 4 ao cubo vai ser 4 vezes 4 vezes 4. Então, a potência indica quantas vezes vocês vão repetir a base, né? Fazer uma multiplicação da base. Agora, na 6, determine o valor de cada expressão. Para expressão numérica, vocês têm que seguir essa ordem. Então, se tiver potência, primeira coisa, as potenciações, depois multiplicação e divisão, e por último, adição e subtração, na ordem que forem aparecendo as adições e subtrações, e os outros como vocês preferirem. Então, aqui, 7 menos 2 vezes 3. O que vocês têm que resolver primeiro? Vocês têm uma subtração e uma multiplicação. Primeiro, a multiplicação. Então, primeiro 2 vezes 3 e depois a subtração. Na letra B, isso aqui está entre parênteses. Então, como está entre parênteses, vai ser primeiro isso aqui e por último a multiplicação. Então, quando tiver parênteses, primeiro que estiver dentro do parênteses. A 7. Fabrício tinha R$320 para pagar as contas e fazer uma compra no mercado. Sabendo que os gastos com as contas são de R$117 de energia elétrica, R$58 de água e R$88 de telefone, quanto lhe resta para a compra no mercado? Então, é um probleminha de gastos, né, para ver quanto que vai sobrar. A 8. Em uma gincana de perguntas e respostas, ganhavam-se 3 pontos por acerto e perdiam-se 2 pontos a cada erro. Uma aluna respondeu a 20 perguntas e ganhou 40 pontos. Quantos acertos e quantos erros ela obteve? Então, vocês vão identificar se são 20 perguntas, 3 pontos por acerto. Se ela acertasse todas, ela ia fazer 60 pontos. Então, quer dizer que ela errou algumas e cada errada ela perdia 2 pontos. Então, se ela errou uma, ela ia ter feito 58. Se ela errou duas, 56. Como que vocês vão chegar nos 40 pontos? Então, é isso que vocês têm que fazer no número 8. Então, era isso, né, da nossa aula de hoje, dos 15 dias. Qualquer dúvida, é só chamar a professora lá no WhatsApp, tá bom? Um grande beijo, boa semana.